Seja muito bem-vinda ao podcast que eu amo com 2 M's, ao podcast Eu Me Amo, eu sou Bruna Pieri e está sendo um prazer te conduzir nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de autoestima, nessa jornada de amor próprio, onde você está descobrindo ou talvez passando a perceber o seu valor, o seu real valor, respeitando a sua história, construindo uma nova autoestima e particularmente estou muito feliz de saber o quanto a gente juntas aqui, nós todos juntos aqui, estamos criando algo realmente que está impactando vidas, que está estimulando pessoas a viverem o melhor, a acreditarem que podem viver o melhor, a transformarem suas vidas, os seus casamentos, os seus negócios, mas não daquela forma esperando que pessoas façam isso por nós, sabe? E sim fazendo a nossa parte para que isso aconteça. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre talvez 2 assuntos, estou pensando aqui. Um deles é para construir uma nova versão de você, para construir uma nova autoestima, para construir uma você do próximo nível, você vai precisar limpar o seu terreno. E o que é limpar esse terreno, Bruna? Primeiro eu quero dizer o que é esse terreno. Esse terreno é como se fosse a sua base. Pensa assim, olha, se eu quero construir um prédio, eu tenho a opção de construir um prédio mais ou menos, um prédio michuruca, um prédio meia boca, um prédio médio, ou eu tenho a opção de construir um prédio de luxo. Entenda a analogia desse prédio como a sua vida. Eu posso construir um prédio de luxo, ter uma vida rica, ser uma mulher realizada, me amar minha família, conquistar aquilo que eu desejo, realizar sonhos. E quando a gente fala de uma construção, a gente tem que pensar em qual terreno essa construção vai ser construída, né? Qual é a base desse prédio de luxo que a gente vai construir? E a gente tem algumas opções de terreno. A gente tem o terreno com solo fértil, limpo, bonito, com graminha verde, crescendo flores, que é um terreno preparado para uma construção com base forte. E a gente tem outra opção de um terreno cheio de lixo, cheio de rejeitos, cheio de coisas descartadas, um terreno que não tem lá um solo muito forte, nem muito fértil. E esse terreno é como se fosse a nossa base. E o que são esses lixos? Esses lixos representam as nossas crenças, os nossos pensamentos ruins, muitas vezes, representam os traumas que a gente viveu, as cicatrizes que ainda não cicatrizaram completamente, as experiências ruins que nós vivemos. E além da gente ter o nosso próprio lixo, algumas vezes nós somos ainda o caminhão de lixo. Aquele que sai pegando o lixo de todo mundo por onde passa e trazendo para o nosso terreno. Aquele que sai carregando o lixo e trazendo para o seu terreno. E aí, o que são esses lixos de outras pessoas? São os julgamentos, as opiniões alheias, os desânimos alheios que fazem questão de te desanimar também. São os maltratos, sabe aquilo tudo que a gente não precisaria carregar de outras pessoas, mas que muitas vezes ou algumas vezes a gente carrega e traz para o nosso terreno, que é essa base que deveria ser forte, sólida, limpa, florida, fértil. A gente tem 2 opções. Tem pessoas que estão hoje com o seu terreno cheio de lixo. Às vezes do seu próprio lixo e às vezes do lixo de outras pessoas. E o que a gente usa para limpar um terreno quando ele está sujo? Quando ele está com mato alto, por exemplo. Quando ele está com mato alto, a gente usa enxada. A gente não vai lá não, faz muito tempo que eu não faço isso. Acho que eu fazia de brincadeira quando era criança, assim. Quando a gente quer tirar um matinho para que ele pare de crescer, sabe aquelas plantas que elas parece que criam raízes, né? A gente vai lá e capina, tira pela raiz. Esses são os traumas, as experiências ruins. Quando você perdoa o que te aconteceu, perdoa as pessoas que fizeram para que tivesse acontecido algo ruim com você, é como se você estivesse capinando o seu terreno, tirando pela raiz, quando você lida com essas situações. Da mesma forma, quando a gente quer tirar folha, garrafa, rejeitos jogados ali no terreno, a gente pega um rastelo e sai arrastando, e tirando, amontou, amarra num saco, e aí é levado embora. E você pode fazer isso com a sua vida.
Você pode limpar o seu terreno. Talvez você esteja carregando lixos que nem te pertencem, talvez você esteja carregando lixos que podem até te pertencer, que foi você mesma que colocou, jogou sem querer, mas que você não precisa mais disso. Por quê? Para criar uma nova autoestima, para se amar com 2 M's, para criar uma nova vida, uma vida rica, você vai construir um prédio de luxo. E esse prédio precisa dessa base bem sólida. Você vai ter que se preocupar depois de limpar esse terreno, com qual estrutura você vai montar. Quando eu digo estrutura, vamos pensar nos seus valores. Quais são os valores que norteiam a sua vida? Quais são os valores por ordem de prioridade que são utilizados ou que faz com que você, na hora de tomar uma decisão, você é como se fosse consultar um valor, pensar, nossa, essa decisão que eu vou tomar, ela fere esse valor? Não, se ela fere esse valor que é importante para mim, então eu não vou tomar essa decisão. É como se fosse a sua estrutura, o alicerce desse prédio são os nossos valores. Para mim, Bruna, hoje, eu tenho por ordem elencado os meus valores. O primeiro é Deus, o segundo deles é casamento, o terceiro família, e aí por aí vai. O trabalho, nem tá no primeiro deles, apesar da gente trabalhar muito, de eu trabalhar muito, fazer isso na maior parte do tempo, mas ele não vem à frente, por exemplo, do meu casamento, da minha relação com Deus, do que eu desejo de futuro para minha família, apesar de ainda não ter filhos, eu já penso neles. Essa estrutura, então, são os seus valores, e talvez você não tenha elencado, talvez você só esteja vivendo na sua vida baseado no que decidiram que seria da sua vida, ou o que você aprendeu que seria. Por isso, nesse momento, você pode fazer uma listinha, agora me ouvindo. Quais são os meus valores por ordem de prioridade? Aquilo que vem primeiro, aquilo que eu não abro mão, aquilo que se eu tiver que tomar uma decisão e for de encontro com isso aqui, eu posso até abrir mão dessa decisão. Vou te dar um exemplo. Eu fechei a minha clínica em 2021. Foi 2021? Acho que foi. E sabe por que não foi só um motivo, né? Mas um dos motivos que me fortaleceram para tomar essa decisão foi a minha ordem de valores ter mudado. Porque ao longo da vida, a sua lista, a sua ordem de valores, ela pode alternar. Então, teve um momento da minha vida que trabalho vinha antes de família, por exemplo. Que vinha antes de casamento, porque nem casada eu era. Da mesma forma que teve um outro momento da minha vida que o trabalho não veio antes da família ou do casamento, que foi quando eu decidi fechar minha clínica. Fiz uma cirurgia, operei, fiquei alguns meses me recuperando. E assim eu vou reavaliando conforme a fase da minha vida pede a uma ordem diferente. Uma posição ocupada em primeiro ou segundo lugar, depois que eu me casei, principalmente, né? Que não mudam, que não se alternam e nem vou fazer isso pro resto da vida, é o primeiro e segundo lugar, que é Deus e casamento. Bruna, mas nem seus filhos virão antes do seu casamento? Uai, gente, mas meus filhos só vão vir por conta do meu casamento. Por que eles alterariam a ordem se ele é fruto do amor do casamento? Mas isso é assunto para um outro podcast. Enfim, então esse alicerce são os seus valores. O acabamento são os hábitos que você vai ter no seu dia a dia, são os comportamentos que você vai tendo no seu dia a dia que vão construir ou não a vida que você sonha, essa vida rica. Os hábitos que você tem, por exemplo, em relação a você mesma, a sua autoestima, que vão construir ou garantir ou não que você se ame com 2 M's, que você seja uma mulher que se valoriza, que seja uma mulher que valoriza as suas conquistas, realizada, que se sente especial. Esse acabamento são os comportamentos e os hábitos que você vai dia após dia praticando, fortalecendo, construindo, para que você alcance aquilo que você almeja, sejam conquistas, sejam sonhos, sejam realizações, objetivos, metas. Então, esses são os acabamentos desse prédio, que pode ser um revestimento, uma pintura, um móvel. E a decoração desse prédio, olha, você está conseguindo me acompanhar? Principalmente você que está me ouvindo aqui no Spotify, imagino você imaginando tudo isso. Desse prédio, a decoração vai ser o significado que você dá para tudo isso. Então, eu posso, por exemplo, como eu disse para vocês no último episódio, ir treinar pelo significado de é chato ir treinar, eu odeio academia, mas eu tô lá porque eu tenho que fazer. Ou eu posso dar um significado para isso e então eu vou
me amar ao invés de só treinar. Quando eu for fazer uma alimentação mais saudável, eu não estou fazendo dieta, eu estou me amando. Que é essa decoração, que é o que dá o charme, que é o que dá, nossa, que lindo que tá, que enche os olhos, que brilha os olhos. Então, esse é o significado que a gente dá para as coisas cotidianas, para os desafios. E o topo desse prédio, aquilo que tem, sabe, é quase que um arranha-céu esse prédio de luxo, né? E aí lá ele tem uma torrezinha no final que é para os aviões não baterem, é a sua conexão com algo maior, que é Deus. Para mim, em especial, é Deus. Não sei no que você acredita e tá tudo bem, eu te respeito. Mas para mim, ele vem lá no topo, porque é o meu para-raio. E é aquele que está impedindo que coisas ruins aconteçam, é aquele que está desviando coisas ruins, mas também é aquele que está me dando um norte. É aquele que eu enxergo de longe, sabe? O meu prédio, quando eu olho para o topo. Talvez você esteja pensando, nossa, a Bruna viaja, né? Olha as coisas que ela pensa. Para você entender um pouquinho da minha cabeça, do que eu penso, da forma como eu enxergo o mundo. Porque a gente tem algumas formas de viver a vida e a minha não é a mais perfeita, não é a correta, não é a que todo mundo deve fazer, não. Eu só estou te dizendo que funciona assim porque se você achar que isso é interessante para você, que você vai adaptar isso na sua vida, muito bom, faça isso. Se achar que não, segue o seu caminho da forma como você acredita. Quando a gente não limpa esse terreno para subir toda essa estrutura, esse alicerce, esse acabamento, essa decoração, para que seja um prédio lindo, de luxo, que tenha um para-raio gigantesco, bem forte, que é Deus, né? Que Ele é incrível. É esse terreno que vai sustentar tudo isso. Porque se você não tiver esse solo fértil, esse prédio desmorona. E ele desmorona independente da fase da obra que você está. Se você está na fase do alicerce, se você está na fase do acabamento, se você está na fase da decoração, se você está na fase do para-raio, ele desmorona a qualquer momento se esse terreno não estiver limpo. Então, que você comece a olhar para tudo isso que está na sua vida, pessoas, situações, pensamentos, que você sabe que te travam, te paralisam de alguma forma, te deixam não evoluir, não te deixam conquistar o que você deseja, não te deixam viver a vida que você deseja, e se livre desse lixo. Libere perdão para quem merece perdão, nem que essa pessoa não mereça, porque você merece esse perdão. O maior benefício do perdão não está em quem é perdoado, e sim em quem perdoa. Libere esse perdão, reavalie suas crenças, reavalie seus pensamentos, tire da sua vida pessoas que não colaboram. Se fizerem algo contra você ou tentarem contra você, você entende que são seres humanos, pessoas feridas, e pessoas feridas ferem pessoas, e você continua e você segue porque você tem um propósito, porque você tem um significado, porque você sabe onde você quer chegar, e você não vai permitir com que pessoas façam isso com você na sua vida. Não deixe que pessoas determinem o que você vai viver, o que você vai sentir, o que você vai pensar, o que você vai passar. Você acha que você foi criada para viver isso? Não. Você foi criada para viver em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É para ser o melhor. Não quer dizer que não vai ter desafio, tá? Porque às vezes no meio da obra, você vai descobrir que às vezes o pedreiro falta. O que é o pedreiro faltar? Vamos dar significado para isso também. É uma pessoa que você era leal e te trai. É uma pessoa que você não esperava que te fizesse um mal e ela vai e te faz. É uma pessoa que está falando de você nas suas costas. É um chefe que te maltrata. É o pedreiro que falta, entre aspas. Ou pode ser que no meio do caminho falte material e você tenha que atrasar a obra. Sabe o que é faltar material? Às vezes um problema de saúde aconteceu. Às vezes você estava pesado demais e você não conseguiu carregar sozinha, então você teve lá um processo de ansiedade, um processo de depressão, uma síndrome do pânico, que são coisas que acontecem e não necessariamente a gente consegue controlar, né? Não é só tentando sair que a gente consegue, a gente precisa de ajuda muitas vezes. Então, às vezes falta o material, que é ter pessoas boas no seu caminho, te guiando, te orientando. Ou às vezes faltar material no sentido de que você nem quer colocar tanta energia nisso agora. Porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho mudar, dá trabalho construir uma vida
uma vida rica, uma vida que você se orgulhe. Então talvez você, não, é mais legal ficar de preguiça. É mais legal procrastinar, é mais legal não enfrentar isso não, eu não vou enfrentar. Nossa, imagina o trabalho que não vai dar. É desconfortável, eu tenho medo. Talvez isso atrase a sua obra. Isso faz com que sua obra que fosse demorar, sei lá, 3 anos, ela demore 5, 6, talvez 10. Talvez muitas coisas aconteceram e a tua obra demorou muito, mas agora você vai conseguir dar continuidade nessa obra e construir esse prédio de luxo. E eu sou a sua maior incentivadora aqui para que você faça isso. Algumas pessoas podem me perguntar ou me perguntam assim, mas Bruna, por que você fala sobre isso? Por que você faz o que você faz? O que te faz acordar todos os dias, né? E tem uma coisa que eu e o Ever, e vocês vão me ver e ouvir sempre falar do Ever, tá? Como eu falei pra vocês, o maior anjo da minha vida, eu sou apaixonada nesse homem, eu amo ele mais que tudo. Ele é a pessoa que eu mais admiro na vida. Olha, eu falo dele e me emociona, gente. Eu ainda vou contar minha história com o Ever. E vocês vão passar a enxergar o Everton pelos meus olhos, que é bem diferente. E todas as vezes, por exemplo, que eu vou lá na nossa comunidade para profissionais, para empreendedores da estética, falar para eles, eu digo, olha, sempre que eu tô diante de uma câmera, que eu tô no Instagram, que eu tô aqui, enfim, eu lembro da Bruna de antes. Eu lembro da Bruna de anos atrás e eu penso, essa pessoa era eu anos atrás. Ela sentiu o que eu sentia, ela pensava o que eu pensava, e o que ela precisava era de alguém dando um norte, um caminho, uma direção, e ela conseguiu sair de lá. Nós fazemos o que fazemos, eu e o Ever nos Anjos, porque nós acreditamos nas pessoas. Eu estou aqui porque eu acredito em você. Eu acredito em cada um que está aqui. Olha que eu nem te conheço. Por quê? Eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Eu tinha tudo para dar errado. Eu não tive as melhores condições e vocês raramente ou nunca vão me ver reclamando ou vão me ver falando do meu passado de uma forma triste. Não é o que eu acredito. Eu acredito que o meu passado, e olha que ele não foi fácil, e eu não vou abrir tudo que foi porque expõe outras pessoas, por exemplo, e eu não quero desonrá-las, mas foi difícil muitas vezes. Muitas, inúmeras vezes eu me senti sozinha, eu passei por coisas que vocês nem imaginam e, de novo, não vou falar porque não vem ao caso, mas foi muito difícil. E eu tinha tudo para dar errado, eu não tive as melhores condições, eu não tive o que me favorecia, eu não tenho nada de muito especial, apesar de achar que eu sou a princesinha do Senhor, e eu falo isso na minha casa, tá? Porque Deus me mima, gente. Deus me mima, Everton me mima junto, eu falo, Deus e você me manda, eu vou ficar mimada e depois vocês me aguentem. É uma brincadeirinha nossa. Mas o que vocês veem hoje aqui foi construído, foi me dado em graça, foi fruto de muito esforço, muita dedicação, porque quando eu encontrei essas ferramentas, quando eu encontrei essas pessoas, eu me dispus a viver isso. Então eu não anulo, eu valorizo cada passo que eu dei, porque eu sei da dificuldade que foi chegar até aqui. Ao mesmo tempo que eu olho e eu falo, cara, se eu conseguir, qualquer pessoa pode. E você pode olhar e falar, nossa, mas conseguiu o quê, Bruna? Quem é você na fila do pão, né? E de fato, quem sou eu na fila do pão? Mas das coisas que eu tenho hoje que me fazem plenamente feliz, que me fazem uma mulher realizada, que se ama, que tem uma boa autoestima, que é realizada no casamento, profissionalmente, que vive sonhos, conquista coisas, eu posso entregar isso a vocês. A forma como eu penso, como eu agia, enfim. E eu acredito que se alguém queira viver isso, primeiro, né? Se alguém quer viver isso, eu acredito em você. Eu acredito que você também pode. Assim como eu consegui, você também consegue. E é o que me move hoje. É o que me move a estar falando com você, a estar me abrindo com você
E eu espero estar contribuindo na sua jornada, na sua vida de autoconhecimento, de autoestima, criando essa nova autoestima. Eu já falei aqui para vocês, nós estamos num movimento de mulheres que estão aprendendo a se amar com 2 M's. Esse movimento ele só cresce, ele vai continuar crescendo. Cada vez mais mulheres estão e vão fazer parte disso. Eu quero que o alcance disso seja gigantesco, seja muito grande, porque se uma vida for tocada por algo que eu falei e se tornar melhor por algo que eu falei, que eu fiz, que eu ajudei a despertar, isso já vai ter me realizado. E se você está gostando de fazer parte do movimento Eu Me Amo, se você está se amando um pouquinho mais do que quando me conheceu, ou de antes de me conhecer, de ouvir algo que eu falei, comenta aí, #EuMeAmo, me marca lá no Instagram, compartilha esse vídeo com mais 5 mulheres da sua vida, pode ser colega de trabalho, pode ser amiga, pode ser gente que você conversa nos seus perfis, enfim, vamos espalhar essa mensagem, vamos fazer. Sabia que alguém pode dar um sorriso hoje por algo que você fez? Alguém pode terminar o dia melhor por algo que você fez? E é com essa mensagem que eu termino o episódio de hoje. Eu vou chamar de Pílulas de Amor. E é com 2 M's também, viu? Gente, eu sou uma máquina de criar significado. Eu acho que eu acabei de me dar conta de um dos dons que Deus me deu. O Ever também é uma máquina de fazer isso. Eu me amo com 2 M's. Eu espero que você já esteja se amando um pouquinho mais. E se estiver, eu vou ficar muito feliz que você compartilhe isso comigo lá no meu direct, me mande mensagem, comente, enfim, e convide mais mulheres para fazerem parte desse movimento junto com a gente, junto com você. E muito obrigada, um beijo no seu coração e até o próximo episódio.